Esse aqui é um vídeo bônus, tá? É um vídeo bônus, separado, assim, um vídeo bem curto. Já ouvi jovens que têm vergonha de falar sobre esse assunto com a sua liderança. Então, como a gente fez esse canal para pregar, para vir para a mesa, para ser íntimo de vocês, a gente vai falar hoje sobre masturbação. Pastor Jodson, se masturbar é pecado? Reto e direto. Bom, do ponto de vista bíblico, sim. E aí a gente não pode simplesmente dar uma resposta vazia, vamos completá-la, né? A Bíblia, em primeiro lugar, ela fala do sexo como algo a ser compartilhado. A ideia do sexo não é que ele seja solitário, mas que ele seja um instrumento pelo qual a gente possa sentir prazer e também compartilhar prazer. Tanto é que Deus, ao ver o homem no jardim, fez para ele uma adjuntora, fez alguém com quem ele pudesse compartilhar isso. A questão da masturbação, primeiro, é o sexo solitário. Segundo, a questão da masturbação, normalmente ela vem como produto de uma exposição a um conteúdo erótico. O cara não vai se masturbar pensando no culto do pastor pregando domingo à noite. Não vai acontecer. Então, assim, o que a masturbação, ela é o final, ela é o ato físico de um processo de alimentação de cobiça mental. A Bíblia diz, é claro, ao dizer que se a gente olha para uma mulher com intenção impura, a gente já adulterou com ela. Então, pecado, na perspectiva da Bíblia, não tem a ver apenas com levar alguém para a cama, tem a ver com esse acúmulo no coração ou esse gerar no coração daquilo que seja luxúria, daquilo que seja prostituição, daquilo que seja maligno. Então, essa é a ideia. Há um tempo atrás, quando eu ouço assim, por exemplo, meu padrasto falando, meus amigos de mais idade falando, cara, antigamente, para isso você precisava entrar mascarado assim naquelas lojas de CD. E hoje o jovem ele tem tudo na mão dele. E você como líder, para lidar com o jovem que está passando por esse processo, quais os primeiros passos para a jovem se libertar disso? Certo. A gente vive num mundo hipererotizado. Isso é fato. E todo estímulo vai gerar algum tipo de resposta. Como eu falei, eu falo da masturbação como sendo o final de um processo. Ele normalmente é alimentado pela pornografia. É normalmente o que vai alimentar. No que diz respeito à pornografia ou todo o conjunto de pecados sexuais, a Bíblia tem uma orientação. A Bíblia diz fugir da imoralidade sexual. A orientação bíblica não é resista, é fuja. E essa ideia de fugir tem a ver com o reconhecimento de que eu não possuo resistências suficientes para lutar contra esse inimigo, logo eu fujo, eu me escondo disso. O sábio Salomão escrevendo, ele diz assim, tomará alguém fogo no seio sem se queimar? O que ele está dizendo é o seguinte, cara, não tem como eu trazer fogo para minha roupa e ela não pegar. Então, ele diz, não havendo lenha, o fogo se apaga. Ou seja, aquilo que eu estimulo automaticamente vai produzir combustão. Uma vez que eu tiro a lenha. Então, quando eu lido com gente que está envolvido com essa realidade da pornografia, a gente aponta alguns passos. O primeiro deles é secar as fontes. Essa é a primeira questão. À medida que eu vou alimentando isso, vai virando um ciclo sem fim. Então, primeiro é secar as fontes. Quando a gente fala de secar as fontes, a gente está falando de uma realidade que é muito individual. Então, cara, o que te prende, o que te atrai? Qual é o veículo pelo qual você consome isso? Se eu não, de alguma maneira, for radical com isso, secar essas fontes, isso vai alimentando. Segunda parte do processo, uma vez que eu sequei as fontes, não há nada novo entrando, a gente tem um processo para lidar com aquilo que ficou. Porque a pornografia ela se diferencia de outros vícios na seguinte perspectiva. O corpo, ele não expele de maneira natural. Se o cara é viciado, por exemplo, em álcool, ficou um longo tempo sem utilizar, isso vai sendo expelido pela urina, pelos poros, por alguma coisa. No caso da pornografia, não. É um tipo de material que não se consome. Então, o cara fica com essa massa bruta dentro da cabeça. Por isso que o primeiro passo para ele se livrar disso é secar as fontes, senão sempre vai isso sendo alimentado. O segundo passo, uma vez que isso tudo está ali dentro, é aquilo que a Bíblia diz, a gente precisa ser limpo pela lavagem da água da palavra. Eu preciso colocar para dentro coisa boa para exercer a pressão de jogar isso que é ruim para fora.
se eu passo o dia inteiro sendo alimentado, no livro de Deuteronômio é uma expressão interessante, é um versículo interessante, a Bíblia diz assim: bendito o teu cesto e bendita a tua amassadeira. O que é o cesto? O cesto é o elemento captador. O cara pegava um cesto e ia para o pomar, ia para a horta e ali ele botava dentro. Então ele diz assim: bendito o cesto e bendita a amassadeira. A amassadeira é o lugar onde isso era processado. Não tem como o cesto ser maldito, eu capto aquilo que é mal e vou processar alguma coisa boa. É o que acontece na nossa mente. Os cestos são os nossos sentidos. A gente passa o dia inteiro captando informações. À noite, quando a gente dorme, o que o nosso inconsciente, o que a nossa mente vai fazer? Ela vai processar tudo isso que foi recebido. Não tem como eu sonhar com o céu de glória se eu passei o dia inteiro só me alimentando com aquilo que me remete ao inferno. Então, assim, o que eu preciso? Não, eu queria sonhar com um sonho espiritual se o dia inteiro foi na frente do computador vendo sacanagem. Eu preciso cuidar do meu cesto para que a minha amassadeira seja bendita. Então, na questão da pornografia, primeiro, secar as fontes. Segundo lugar, se expor aquilo que seja benéfico. E terceiro, muito importante, pedir ajuda. Porque um dos combustíveis do vício na pornografia é a solidão. É a solidão. É uma realidade que... E aí talvez você pergunte, como é que eu sei que eu estou viciado, que é uma coisa que eu não estou conseguindo me livrar? Eu digo sempre que vício é aquilo que eu já fiz despedida, mas não consegui abandonar. É assim que eu caracterizo um vício. Então o cara diz assim: não, hoje é o último dia, eu vou fazer a última vez, vou fazer bem feito. Você se despede, mas não consegue abandonar. Se você já se despediu e não conseguiu abandonar, o cara está na hora de pedir ajuda. Eu sempre uso a seguinte ilustração: a questão do vício é como um labirinto. Labirinto. O cara acha que encontrou a saída. Achei, parede, achei, parede. Vai batendo. Só tem um jeito de sair rápido de um labirinto: é ser puxado por cima. Então eu preciso de um agente que esteja de fora me ajudando a sair desse processo. Quando a gente fala, quando a gente comunica, quando a gente pede ajuda a alguém que seja leal, isso estabelece um vínculo entre nós, por exemplo, de prestação de conta. É mais uma coisa que me ajuda nesse processo. Cara, se eu encontrar com fulano e ele me perguntar, vou ter que dizer. Então isso funciona como mais um freio. Não é à toa que a Bíblia diz: comunicai as vossas necessidades, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Ou seja, é um processo terapêutico, um processo de cura que acontece nessa comunhão. Discutindo comigo mesmo, eu sempre tenho razão. Então, quando eu submeto isso ao outro, ele pode ser um ponto de apoio para mim. Então, quando você se encontrar nessa situação, procure sua liderança, alguém próximo, desabafe, fala o que está acontecendo. Não esconda, isso não é vergonha para ninguém. E assim a gente acredita que Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. Curte, compartilha.